Depois de explorar os mistérios arqueológicos do interior da Sardenha, cheguei na cidade de Cagliari, que é a maior cidade da ilha e a sua capital. Mas meu objetivo naquele local não era apenas passear pelas ruas agradáveis e desfrutar daquela bela arquitetura. Eu fui até lá para descobrir mais sobre o passado remoto da ilha. E por incrível que pareça, tem muita coisa antiga no meio da civilização. É aqui no meio da cidade, ó. Olha para o outro lado. E são as ruínas de um anfiteatro romano. Cagliari foi povoada desde a pré-história até a chegada dos romanos. E hoje, por ser a capital da ilha e reunir faculdades e centros de pesquisa arqueológica, a cidade guarda outros mistérios sobre uma descoberta que aconteceu longe dali. Ali, em 1974, 2 lavradores arando a terra em uma área rural se depararam com uma cabeça gigante de pedra enterrada. A notícia da descoberta acabou se juntando com tradições da comunidade local, e logo atribuíram aquela cabeça aos gigantes lendários da ilha. De lá para cá foram realizadas escavações arqueológicas, e já descobriram mais de 5.000 fragmentos e cerca de 25 estátuas feitas de pedra de calcário. Os pesquisadores acreditam que as estátuas foram feitas pela civilização nurágica e representam guerreiros mitológicos. Elas faziam parte de um templo que tinha a função de celebrar os antepassados. Mas uma coisa que os estudiosos não sabiam explicar é o estilo das roupas dos guerreiros, que se assemelham ao estilo do Oriente Mesopotâmico. Recentemente, as estátuas foram colocadas em exibição em um museu de Cagliari, e desde então as pessoas perceberam que tinha algo mais estranho do que as roupas. Os olhos das estátuas são representados em forma de discos, o que faz lembrar da aparência de robôs. Inclusive, parece muito com um robô famoso da ficção científica. Para descobrir mais sobre as estátuas, eu parti para tentar achar o museu onde elas estão expostas. Acordei aquela manhã com a vista de uma cidade grande na janela. Eu estava na ilha italiana da Sardenha, precisamente na sua capital, que fica no extremo sul. Saí bem cedo para explorar as ruas do centro histórico da cidade, e tudo parecia estar calmo e vazio. Aí, bom dia, estou aqui em Cagliari, que é uma das maiores cidades aqui da Sardenha. Pernoitei aqui de ontem para hoje e agora eu vou explorar a cidade. Mas antes dei uma parada aqui numa pracinha para tomar café. Lógico que não é uma lanchonete, né? Fiz aqui, ó, umas compras no mercado. Isso aqui, ó, €1. Isso aqui deu também €1. Isso aqui deu 1,25. Um iogurte com kefir, 1,25 €. Vai ser meu café da manhã. Ainda bem que tem supermercado para economizar. Aliás, olha o preço do vinho. Mas estava cedo para eu ficar bêbado, então parti para encontrar o museu com as misteriosas estátuas. Mas antes eu teria que chegar na parte alta da cidade, passando por um dos seus monumentos mais famosos. Este é o Bastião de Saint-Rémy, construído sobre as antigas muralhas da Cidade Velha, que remontam ao início do século XIV. Lá de cima é possível ter uma vista panorâmica da cidade. E ao redor existe um largo que dá acesso à Cidade Velha. Aqui é a parte alta e parte histórica de Cagliari. Vou dar uma olhada aqui. Olha as ruezinhas aqui. A Cidade Velha possui construções bem altas que estão muito bem conservadas entre ruas bastante estreitas. Aliás, apesar de ser bem apertado, os carros transitam normalmente por ali. De repente, a paisagem abre com uma pequena praça, e surge a histórica Catedral de Cagliari, que teria sido a primeira diocese de toda a Sardenha e uma das mais antigas do mundo. Depois de mais uma curta caminhada, parece que eu finalmente cheguei onde eu estava procurando. Estou aqui em frente ao Museu Arqueológico Nacional de Cagliari.
é um dos principais museus aqui da Sardenha, que guarda as principais peças misteriosas achadas aqui nos sítios arqueológicos da região. Paguei 9 euros para visitar este, que é o museu arqueológico mais importante da Sardenha e que possui artefatos de várias épocas da ilha, que vão desde o período neolítico, passando pelas eras do cobre, do bronze, onde estão os nurásicos, período dos fenícios, da Guerra Púnica, dos romanos e o início da Idade Média. O período mais antigo, o neolítico, possui estatuetas em formas ovais e com símbolos esculpidos bem peculiares. E dá pra ver que nesse tempo, as gordinhas faziam bastante sucesso. Já na Era do Cobre, o estilo das figuras femininas mudou bastante. Parece que elas passaram a fazer crossfit. Este é o início do tempo dos nurásicos antes da Era do Bronze. Aqui tem raras estatuetas de bronze dos nurásicos. Olha ali. Aqui seria um guerreiro, um rei nurásico. Isso aqui é uma imagem, uma figura estranha. Um nurásico segurando o outro ali pela mão. E aqui embarcações, ó. Isso quer dizer que eles navegavam. E o interessante, ó, é que na ponta da embarcação tem tipo a cabeça de um veado. Mesmo estilo que os vikings faziam com os dragões. Isso demonstra que a navegação tinha importância para os nurásicos, o que reforça a teoria de que eles teriam sido os povos do mar que atacaram o Egito durante várias dinastias. Registros do faraó Ramsés II se referem aos povos do mar como Sherden ou Chardana, nome que lembra a palavra sardo ou Sardenha. Inclusive eu percebi que existem diversas provas de que os sardos tiveram contato com os africanos. Aqui várias estatuetas que foram encontradas em tarros, máscaras. Olha aí. Olha aqui esses seres aqui. Parece que estão sofrendo. Aqui já é uma figura mais voltada aos romanos. E aqui parece africano, que parece egípcio, figuras africanas. E essa aqui, ó. Interessante pelo tipo de pedra que eles talharam um negro africano. Dentre as esculturas romanas aqui, ó, foi encontrada também uma esfinge. Essa esfinge, se for perceber, é de granito vermelho. Provavelmente veio de lá, né? Do Egito. Aqui um vaso, provavelmente foi encontrado dentro de um naufrágio. Não tem informação, parece um vaso fenício. Os fenícios, representados aqui pela deusa Astarte na forma de buraco de fechadura, foi o povo que desenvolveu o primeiro alfabeto fonético do mundo e que deu origem ao nosso atual alfabeto. Inclusive foram os fenícios que deram o nome à Ilha da Sardenha. Aqui é a estela com a escritura mais antiga aqui da Sardenha. Ela foi feita pelos fenícios, provavelmente ali em 850, 700 a.C. E ela mostra aqui na terceira linha, escrito Sardenha. Olha aqui é a representação que os fenícios teriam identificado, né, o local que eles chegaram com esse nome. E acabou ficando até hoje. Aqui atrás, alguns retratos de imperadores romanos, como eles chamam, né? Chamam os bustos de retrato. Esse aqui é Trajano. E ali é o famoso Nero. Mas além da fina arte romana, existem objetos bem enigmáticos. Olha esses objetos estranhos. Eles traduzem aqui como figuras dos devotos. Olha aqui. Depois aparece alguém dizendo que é extraterrestre e causa polêmica. Mas olha a cara dos bichos. Então, se é para causar polêmica, vamos logo ao que interessa. Vamos falar dos gigantes do Monte Prama. E aqui uma exclusividade desse museu são essas estátuas que dizem que são os gigantes que moravam aqui na ilha. E essas estátuas foram feitas pelos nurásicos. O interessante é isso aqui, ó. Olha a cara deles.
Parece um rosto humano. Parece o C3PO do Star Wars, não parece? You've done I'm backwards, you sleeping vermals. Aqui mais um gigante. Esse aqui é chamado de O Guerreiro, que ele viria com escudo. Olha aqui. Esse daqui, que tá sem uma perna, é a estátua do arqueiro. Então, isso aqui seria um arco na mão dele. Aqui os fragmentos do que seria o arco de uma das estátuas. Olha aqui. Esse aqui é o que está mais preservado. Eles chamam de estátua do pugilista, que ele seria um lutador de boxe. E interessante é que tem uma estatuazinha aqui, que seria a representação dele em bronze. Esses nomes dados às estátuas foram baseados principalmente em miniaturas de bronze descobertas em outros locais e que dizem corresponder a elas. Inclusive, existe até uma escultura do que seria um nurag. Esse aqui seria um modelo de um nurag. Tá bem deteriorado. Aqui a casinha. A maioria das estátuas dos gigantes foram descobertas bem danificadas. Ninguém sabe ao certo se foi por motivos naturais ou se foram destruídas de propósito. Aqui nessa área também, algumas estátuas, para ver que é bem grande, né? Cerca de 2 metros. Aqui já está bem quebrada, sem cabeça. Dá para ver alguns detalhes aqui da vestimenta deles, que era bem diferente. Parece que tem sapato. Olha aqui. Tudo muito estranho, né? Perceber que também tem umas tranças aqui, ó, que descem da cabeça. Isso aqui tá sem cabeça. E aqui também foi encontrado perto das estátuas aqui o que seriam representações dos nurags. Mas olha aqui. Será que é um nurag isso aqui mesmo? Então essas são as estátuas do Monte Prama, como são oficialmente conhecidas. A maioria está em fragmentos. São estátuas misteriosas, né? Tamanho real, parece o tamanho de um ser humano. E aqui no museu ninguém chama essas estátuas de gigantes, mas a tradição popular diz, né, que essas são as estátuas dos gigantes que construíram os nurags. Aqui acredita-se que não, que são estátuas dos próprios nurágicos, né? A civilização que viveu aqui. Uma coisa estranha, né, que eu percebi é que essas estátuas elas não são muito parecidas com as estátuas de bronze, né? Elas têm um estilo diferente, a maioria está bem deteriorada, ou seja, como se fosse algo muito mais antigo. E também esse olho, né? Esse olho é bem diferente, ele não é representado na maioria das estátuas. Por exemplo aqui, ó, aqui tem umas estátuas de bronze, também de guerreiros, também com arco e flecha. Ainda para ver que elas têm um estilo diferente, né? Não tem esses rostos com olhos arredondados, como se fossem robôs. Olha aqui. Será que esses que são os nurágicos e aquelas estátuas ali eram muito mais antigas que eles? Dá pra ver nas estatuetas de bronze que os nurágicos eram representados com rostos e nariz finos e olhos pequenos. Foi baseado nessas figuras de bronze que se conseguiu traçar o perfil dos nurágicos. E dá pra ver que eram bem diferentes da representação das estátuas do Monte Prama, exceto por uma delas. Esta estátua possui 4 olhos arredondados, sem falar no estranho chapéu com chifres. Ou será que representam antenas? Seria esta estátua de bronze a imagem de algum ser mitológico que foi passado de geração em geração e que tem relação com os gigantes do Monte Prama? E assim eu termino a minha missão em Cagliari e vou seguir em busca de outro mistério que fica ao leste da ilha da Sardenha.